Olá, hoje vamos falar do Instituto da Separação de Fato, artigo 52A da Resolução 571 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Instituto da Separação de Fato é um instituto antigo em que consiste no primeiro afastamento do lar, do marido ou da mulher, em que, por conta desse afastamento, prepondera a realidade fática do que de direito. Então, primeiramente, há essa separação de corpos ou de fato, para posteriormente, eventualmente, haver o divórcio. O Instituto da Separação Judicial ou Extrajudicial em Cartório foi extinto após a Emenda Constitucional 66 de 2010 e consolidada pela decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que proferiu recentemente. Na separação de fato, ocorre o rompimento do dever de coabitação, de morar junto, e de fidelidade, que é a monogamia no sistema jurídico brasileiro, bem como do rompimento do regime de bens, ou seja, qualquer bem adquirido após a separação de fato, não há comunicabilidade com o outro consorte. Por sua vez, aquele que está separado de fato há mais de 2 anos, ele não herda os bens do seu cônjuge. Ainda posso assim dizer, porque com a morte do cônjuge, ele se torna ainda viúvo e não separado. Então, ele é separado de fato, se o outro cônjuge morre, ele se torna viúvo. Porém, ele só vai herdar se ele separou de fato há pelo menos 2 anos ou se ele provar que a culpa em decorrência dessa separação de fato não foi dele, e sim do falecido, ocasião em que pode se resguardar eventual direito sucessório. Vale ressaltar que meiação não se confunde com herança. Meiação há o esforço, aquisição ou onerosa ou esforço comum do casal na aquisição ou alguma hipótese de comunicabilidade em vida, e a herança diz respeito à concorrência sucessória, a depender do retrato do momento do óbito. Vale ressaltar que a mulher, se ela for agredida pelo homem, há a proteção da Lei Maria da Penha, na qual lhe resguarda ficar no imóvel, residir no imóvel, embora não lhe isente o direito de pagar aluguéis daquele que sai da sua residência. Em virtude disso, também, aquele que abandona o lar pode perder o imóvel através de uso capião por abandono de lar, ou chamado uso capião de meação, no qual um dos cônjuges, ex-cônjuge, nesse exemplo que eu estou dando à mulher, pode usucapir se ela completar o prazo de 2 anos de forma ininterrupta, duradoura, com animus domini, o imóvel tiver até 250 metros quadrados, e ela não tiver nenhum bem em seu nome. É possível também, nesses casos, então, usucapir essa meação, que é uma forma originária de aquisição de propriedade, sem o pagamento, portanto, de ITBI, de impostos, e com isso ter essa propriedade. Em contrapartida, se ela paga aluguel àquele que saiu do lar, ela não tem o animus domini de usucapir esse bem e ficar com este. A separação de fato, ela pode ser formalizada por escritura pública após esse advento da resolução, desde que seja consensual e a mulher não esteja grávida. Além disso, o tabelião ele deve atentar para o fato de que essa declaração de separação de fato deve ser exclusivamente para o fato de que cessou a plena comunhão de vida. Então, é possível as partes estarem casadas, se separar de fato, depois, se houver uma reconciliação, é possível o restabelecimento da sociedade conjugal, rompida anteriormente, para se retornar ao casamento. Com a separação de fato, portanto, há o rompimento da sociedade conjugal, mas não do vínculo matrimonial, que só ocorre com o divórcio. Ademais, portanto, é possível afirmar que o Instituto da Separação de Fato, ele vem para atentar para essa realidade do Brasil, por conta da extinção também da separação judicial e extrajudicial. Outra possível motivação da pessoa que está por uma separação de fato e não de um divórcio seria a convicção religiosa do casamento, no qual a pessoa ela não deseja se divorciar, ou a justificativa acima mencionada, na qual, se a culpa não decorreu dela, eventualmente ela pode ter direito também à herança. Com o estado civil de casado, presume-se, portanto, qualquer um que recebe aquele documento, de que a pessoa está casada. E com isso, a resolução buscou fazer com que a escritura de separação de fato ingressasse junto ao livro B do Registro Civil das Pessoas Naturais,
no qual a pessoa está casada, justamente para que houvesse essa publicidade registral, cognoscibilidade, que a gente chama, que é a aptidão de conhecer. Dessa maneira, com essa publicidade, portanto, ocorre essa possibilidade das partes, então, comprovarem perante terceiros que estão separadas de fato, porque perante elas, a mera separação de corpos do lar já seria suficiente, mas muitas vezes faltaria uma prova nesse sentido, e principalmente em cartório não havia previsão legal para que o tabelião lavrasse esse tipo de escritura, suprida, portanto, essa lacuna com a resolução 571/2024 do Conselho Nacional de Justiça.